Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos chegando aí na sala, por favor. Vamos lá, vamos lá. Vamos, né? Ixi, vamos lá, vamos entrando. Milene, bom dia. Ariane, bom dia. Samanta, bom dia. Sara, bom dia. Quem mais? Quem mais? Matheus Henrique, bom dia, meu querido. Quem mais? Quem mais entrou depois aí? Deixa eu dar só uma olhadinha. Bom dia, Samanta. Gente, falta um minuto ainda, então eu vou esperar, viu? Bom dia, bom dia. Quem mais? Quem mais? Sara, você está com o microfone, Sara? Oh! Então você vai participar da aula hoje, garota. Vai participar. Então só abre o microfone e fala um bom dia para mim. Aí não participa mais. Bom dia. Bom dia, bom dia. Ok. Gente, falta mais um minutinho ainda para entrar, tá? Falta mais um minutinho. Deixa eu ver quem entrou depois que eu comecei. Ah, Bianca, bom dia. Bom dia. Quem mais? Quem mais? Tadã. Acho que a Milena eu já tinha falado, né? O Matheus também. Marcela, bom dia. Bom dia. Tadã. Deixa eu ver quem que tem mais aqui. Bianca, bom dia. Bom dia, bom dia. Ok, gente. Deixa eu ver só o meu horário aqui. Acho que falta mais 30 segundos, né, para dar o horário de Brasília. E aí eu vou começar. Ó, o William chegou, né? William Moreira chegou. Palmeirense, beleza. Quem mais, hein? Ele que não tinha importância, né? Cadê a Carolzinha que é mais importante? Não entrou ainda não, hein, Carolzinha? Peraí. Sentindo falta de alguns alunos aqui. Ó, eu vou começar e aí o povo vai entrando, tá? O negócio é o seguinte, ó, quem tá na sala aí vai ter que lembrar comigo, né? Vai ter que lembrar que... Ah, legal. Ok, William. Beleza. Então, teremos a ausência hoje da Carolzinha. Legal. Bom, é o seguinte, nós fizemos, né, no sábado, nomenclatura de sais e começamos a classificar os sais. Eu disse para você que para fazer a nomenclatura de um sal, você primeiro tem que descobrir o ácido que originou o sal, beleza? Aí você faz a nomenclatura do ácido e troca a terminação. Você vai ter a nomenclatura do ânion, né? Certo? E vai ter a nomenclatura do sal. Então, por exemplo, ó, se um sal veio de um ácido hídrico, por exemplo, o ácido clorídrico, ele vai passar para eto. Hídrico nessa passa para eto. Aqui a tabelinha, ó. Quando termina em hídrico, o sal ou o ânion eles vão para ito. Quando o ácido termina em oso, o ânion ou sal vai para ito. Quando termina em ico, vai para ato. Teimoso mosquito no bico do pato. Para você lembrar que o oso está sempre junto com o ito e o ico está sempre junto com o ato. E o hídrico, né, quando não tem oxigênio, leva o sal ou leva o ânion para ito. Gente, isso a gente já fez no sábado, né? Então aqui é só uma revisãozinha. Eu estou passando rapidinho. Tá legal? Te chamei a atenção para as exceções. Aqui, ó, vale a pena dar uma lembradinha com você o seguinte. O NO3, o SO4 2- e o PO4, eles caem muito. Então, se você memorizar que o NO3 é o nitrato, o SO4 2- é o sulfato e o PO4 3- é o fosfato,
ajuda demais na hora de, né, fazer as nomenclaturas. Agora, nomenclatura do sal. Eu coloco o nome do ânion, coloco a preposição de, depois o nome do cátion, certo? Se o cátion tiver duas cargas, tem que indicar a carga dele. Por exemplo, aqui, ó, cloreto de sódio, né? Cloreto de sódio, porque ele veio do ácido clorídrico, e hídrico leva o ânion para eto, leva o sal para eto. Cloreto de sódio é o famoso sal de cozinha. Gente, esses daqui nós fizemos no sábado juntos também, ó. Na2SO3. O SO3 ele vem do H2SO3, do ácido sulfuroso. Oso vai para ito. Então aqui eu tenho sulfito de sódio. Fizemos mais exemplo, beleza? Aí eu dei uma diquinha. Toda vez que o sal não tem oxigênio, ele vai terminar em eto. Por exemplo, ó, fluoreto de alumínio, cloreto de ferro 2, cianeto de potássio. Você viu? Não tem oxigênio no sal, é eto. Cianeto de potássio, por exemplo. Tá bom? Mais um exemplo. Brometo de cobre 1, cloreto de chumbo 4, iodeto de prata. Você viu? Não tem oxigênio. Termina em eto, sulfeto de zinco, e assim vai. Aí eu, né, pedi para você tomar cuidado, porque o H3PO3, ele só tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, um hidrogênio dele nunca abandona o ânion. Então, o H3PO3 é o ácido fosforoso, o HPO3 é o fosfito, certo? Aqui eu tenho o ácido hipofosforoso, ele só tem um hidrogênio ionizável, então 2 continuam com o ânion. Então, o ânion que vem do hipofosforoso é o hipofosfito. Beleza, gente? Aí a gente estava ensinando como é que você faz a nomenclatura usando o NOx do elemento central. Beleza? Parou aqui, gente. Ó, parou aqui. Lá no sábado parou aqui. Então, a gente segue nessa tela aqui. Classificação de sais. Então, vamos lá. O que é um sal normal ou sal neutro? É aquele que resulta da neutralização total. Ou seja, nele não sobra nem H+, nem OH-. Tá vendo aqui, ó? NaCl. No meio dele não tem nem hidrogênio ionizável, nem hidroxila. Então ele é um sal normal, cloreto de sódio ou sal de cozinha. Sulfato de potássio não tem nem H+, nem OH- no meio. Ele é um sal normal. Ok? Aqui também. A gente fez isso no... Opa, alguém me chamou? Isso. É o William, eu acho que você já deu essa parte no sábado. Já fiz isso aqui? Você Beleza. parou no exemplo do MgOHCl. Ah, garotinho. Então eu já falei que é hidrogênio sal e o que é hidroxissal. Já sim. Você ia falar hoje de solubilidade de sais e conceitos de ácidos e bases modernos. Ah, beleza, garotinho. Obrigado, William. Então, esse sal duplo eu falei também, William? O sal duplo eu acho que não chegou a falar não. Beleza, então a gente lembrou. Então nós paramos aqui. Exatamente. Beleza, obrigado, William. Ó, agora classifica... Por nada, corintiano. Continuando a classificação de sais. Gente, eu tenho um sal normal, eu tenho um sal ácido, sal básico. Só que na química tem também um tal de sal duplo. O que é um sal duplo? É aquele que apresenta 2 cátions diferentes ou 2 ânions diferentes. Por exemplo, CaBrCl. Gente, eu tenho 2 ânions. Eu tenho o Br e tenho o Cl. Então, aqui eu digo que é um sal duplo ou sal misto. Detalhezinho. Tem autor que coloca aqui os nomes em ordem alfabética, mas a maioria dos autores, né, coisa que eu sigo também, eu sempre começo o nome da direita e vou para a esquerda. Então, no nosso caso aqui vai ficar cloreto, brometo de cálcio. Certo? Você está vendo que ele é um sal duplo porque ele tem 2 ânions? Tudo bem? Mais um exemplo. Agora eu tenho Na, que é metal, ferro, que é outro metal, e o PO4. Nesse caso aqui, é um sal duplo também, porque nós temos 2 cátions. O normal é ter um cátion só. Quando você tem 2, você diz que é um sal duplo ou sal misto. Aqui no caso, ó,
fosfato de ferro 2 e sódio. Gente, mas isso aqui não costuma cair muito em vestibulares, não. Mas é legal a gente te falar para você ficar esperto. Continuando a classificação de sal. O que é um sal hidratado? Sal hidratado é o sal que apresenta moléculas de água em seu retículo cristalino. Cuidado, cuidado, olha aqui para mim. Se você pegar o NaCl, dissolver em água, você não vai ter um sal hidratado, não. Você vai ter um sal dissolvido em água. Sal hidratado é quando as moléculas de água são incorporadas. Elas fazem parte da estrutura do retículo cristalino do sal. Entendeu? Aí eu tenho aqui exemplos. Olha aqui, ó. CaBr2, pontinho 2H2O. Gente, para mostrar que o sal é hidratado, eu coloco um pontinho e escrevo quantas águas fazem parte do retículo cristalino dele. No caso aqui é um sal dihidratado, porque o sal tem 2 moléculas, né, de água em seu retículo cristalino. Tudo bem? O nome dele, brometo de cálcio dihidratado, porque ele tem 2 águas de hidratação. Gente, mas eu vou repetir, viu? Cuidado. Ó, nesse caso aqui, essas 2 moléculas de água, elas fazem parte da estrutura do sal. Não é que o sal foi dissolvido em água. Não. As moléculas de água, elas fazem parte da estrutura do sal. Tanto é, quando você vai calcular a massa dessa substância aqui, você soma tudo, ó, cálcio, 2 bromos e mais 2 moléculas de água. As moléculas de água fazem parte da estrutura do sal. Outro exemplo, sulfato de cobre 2, né, o sulfato cúprico, pentahidratado. Pentahidratado. Essas 5 moléculas de água aqui, elas fazem parte da estrutura do sal. Legal, galera? Deixa eu ver como é que estamos aqui de presença. Deixa eu ver quem entrou depois. Opa, legal. Beleza. Certo. Quem mais? A Rafaela entrou e a Bruna também entrou, né? Mais 2 participações aqui. Ô, Bruna, já que você entrou aí na aula, deixa eu te fazer uma pergunta. Oi, pode fazer. Esse sal aqui, ele é um sal hidratado, ok, porque ele tem 2 moléculas de água que fazem parte da estrutura dele. Agora, Bruna, vamos supor que eu tivesse só CaBr2 sem as moléculas de água. O sal puro, sem água. Você lembra como chama um sal que não tem água, Bruna? Uai, sal normal? Não, ele é um sal normal. Mas se ele não tem água no seu retículo cristalino, ele pode ser chamado de um outro jeito. Ixi, não lembro não. É sal anidro. Ah, tá. Ok? Não lembrava não. Então, se você pegar um sal hidratado, Bruna, e aquecer, essas moléculas de água vão sair. Ok? Aí você vai ficar com o sal sem água. O sal sem água, você diz que é um sal anidro. Joinha? Agora, deixa eu ver aqui que eu tenho na sequência. Gente, propriedades dos sais. Vamos lá. São compostos iônicos. Ou seja, são todos sólidos a temperatura ambiente. Então, sais, por serem iônicos, eles são sólidos a temperatura ambiente. Gente, não tem sal líquido, muito menos gasoso. Todo sal inorgânico, né, é sólido. Tem sabor salgado. Gente, e alguns deles são venenosos. Quando a gente fala assim, ó, tem sabor salgado, ela fala, é lógico, né? Porque tem aluno que pensa que sal é só aquele sal que tem em casa, o sal de cozinha. Gente, tem centenas de sais. Por exemplo, ó, sulfato de cobre, fosfato de ouro, tem um monte de sais. A maioria dos sais tem sabor salgado, igual ao sabor do sal de cozinha. Mas cuidado que tem sal venenoso, então a gente nunca deve experimentar um sal se você não souber, né, quem é o sal. Outro detalhe interessante, todos os compostos iônicos, eles conduzem corrente elétrica quando tem íons livres em solução. Como é que eu faço para um composto iônico ter íons livres?
eu faço a fusão dele ou dissolvo em água. Então, quando eu pego, por exemplo, sal de cozinha, ele é sólido a temperatura ambiente. Se eu fundir, eu vou dar liberdade aos íons. Se eu dissolver em água, vai ter a dissociação. Eu vou dar liberdade aos íons. Então, sais, assim como todos os compostos iônicos, conduzem corrente elétrica quando em solução aquosa ou quando estão liquefeitos, quando estão fundidos. Gente, isso aqui é extremamente importante. Qualquer momento, você pode me interromper para perguntar. Bom, moçada, agora eu cheguei aqui numa parte que você tem que saber direitinho, viu? Tem que saber isso aqui direitinho. E um detalhe, se você pegar umas 5, 6, 7 tabelas periódicas, cada uma, elas enfocam um assunto de um jeito. Então, o que eu fiz? Eu criei a minha própria tabela de solubilidade dos sais. Como é que eu cheguei nessa tabela? Eu peguei as tabelas que existem e peguei questões de vestibulares. Ok? As questões de vestibulares, todas elas, pode pegar qualquer uma, batem com a minha tabela de solubilidade. Gente, a minha tabela de solubilidade, ela é mais enxuta que as tabelas normais. Ok? Mas ela funciona. Agora um detalhezinho. A minha tabela não tem jeito de enxugar mais. Então, essa tabela aqui, você vai ter que saber direitinho. Quando acabar essa aula aqui, eu vou mandar para você essa tela. Gente, sábado eu não consegui mandar porque a minha internet deu um probleminha. Mas hoje eu vou mandar essa tela e você trata de memorizar isso daqui. Se você está assistindo aula com o celular, dá um print dessa tela aqui, porque isso você não vai conseguir decorar de uma vez assim, de uma hora para outra. Vai demorar um pouquinho. Cada dia você vai ter que dar uma olhada até ficar craque nisso. Então vamos lá. Ó, solubilidade de sais. Moçada, e eu coloquei aqui na coluna da esquerda o sal. No meio, a solubilidade. Se ele é solúvel, se ele é insolúvel. E à direita, a exceção. É óbvio, né? Quando ele for solúvel, a exceção é ele ser insolúvel. Quando ele for insolúvel, a exceção é ele ser solúvel. Então me ajuda aqui, vai. Todo sal que tem metal da família 1A ou amônio é solúvel em água. E essa regra não tem exceção. Pintou um sal, tem metal da família 1A, tem amônio. Gente, não é nem para pensar, ele é solúvel. Agora, todos os nitratos, todos os cloratos, todos os acetatos são solúveis e eles não têm exceção. Gente, ó, a bem da verdade, o acetato de prata, ele é insolúvel, mas isso não vai cair. Não adianta eu falar para você aqui, ó, exceção, acetato de prata. Aí você decora isso e a parte mais importante você não decora. Como isso não cai, eu eliminei, para ficar mais fácil para você guardar essa tabela. Mas eu repito, essa tabela aqui, ela não tem jeito de enxugar mais. Então você vai ter que saber ela direitinho. Voltando aqui então. Se o sal tem metal da família 1A ou amônio, ele é solúvel, não tem exceção. Todos os nitratos, independente do cátion, todos os cloratos, independente do cátion, todos os acetatos, independente do cátion, são solúveis. Essa regra não tem exceção. Os cloretos, os brometos e os iodetos, eles são solúveis. Mas quando eles estão ligados com prata, mercúrio ou chumbo, eles tornam-se insolúveis. Você viu? Ó, cloreto, brometo e iodeto são solúveis. Mas se for cloreto de prata, por exemplo, aí já vira insolúvel. Se for brometo de mercúrio, insolúvel. Aqui são os cátions que fazem com que eles fiquem insolúveis. Gente, agora sulfato. Os sulfatos são solúveis, mas se ele estiver ligado com barraca de chumbo e estronço, aí ele vai ficar insolúvel. Por exemplo, ó, sulfato de alumínio é solúvel, mas sulfato de bário aí é insolúvel, ok? Então, os sulfatos são solúveis, mas quando estão ligados com barraca de chumbo e estronço, né? Bário, rádio, cálcio, chumbo e estronço,
Aí eles tornam-se insolúveis. Agora, sulfetos. Os sulfetos, eles são insolúveis. Eles só ficam solúveis se tiver ligados com metal da família 1A, porque 1A é sempre solúvel, amônio, porque é sempre solúvel, ou se tiver ligado com metal da família 2A. Entendeu? Então, por exemplo, ó, sulfeto de alumínio, ele é insolúvel. Sulfeto de sódio, solúvel. Sulfeto de cálcio, solúvel. Sulfeto de amônio, solúvel. Ele normalmente é insolúvel, mas com isso daqui, é exceção, eles tornam-se solúveis. Gente, agora a notícia boa. Todos os demais sais que eu não pus aqui, por exemplo, ó, carbonato, fosfato, fluoreto, todos os sais que não estão aqui, eles são insolúveis. Eles só vão ficar solúveis se tiver ligado na família 1A ou amônio, porque lá em cima, olha lá, ó, não tem exceção. Bruna, me ajuda aqui, por favor. Oi. O que você achou disso, Bruna? Até hoje eu tento decorar essa tabela. É chato, né? É. E assim, Mas tem ó, uns que caem mais, né? por exemplo, ó, 1A e amônio e o nitrato, eles quase que representam 80% do que cai. Entendeu? Esse sulfato aqui, ele cai legal também, Bruna. O sulfato cai legal, tá? Mas aí depois os demais sais, é só lembrar que família 1A e amônio deixam eles solúveis. Eu não sei se você lembra, para fazer reação de dupla troca, quando você tem um sal reagindo com outro sal, vai reagir, né, vai ter a reação química se formar algum sal insolúvel. Então, sem saber, sem conhecer essa tabela aqui, você não faz reação de dupla troca. E essa reação de dupla troca, ela cai muito em provas de medicina, principalmente. Certo, Bruno? Então, essa tabelinha aqui vai ter que dar um jeito de memorizar. E assim, ó, eu fiz ela bem enxuta. Se você souber essa tabela aqui, não erra um exercício de vestibular. Gente, quando eu estiver falando de reação de dupla troca, vai voltar. Né, eu vou ter que falar de novo sobre a solubilidade de sais. Aí eu tenho um exercício aqui. Gente, eu não vou ficar correndo não, viu? Tá? Eu não vou ficar correndo não, porque senão eu corro e você não aprende direito. Eu tenho aqui alguns sais e a gente vai fazer a solubilidade deles. Por exemplo, ó, NaCl. Os cloretos são solúveis. Eles só ficam insolúveis quando tiver ligado com prata, mercúrio e chumbo. Outro jeito de olhar, o sódio é da família 1A. Gente, metal da família 1A não tem exceção. Sempre vai ser solúvel. Então, esse sal aqui seria solúvel. Deixa eu ver o próximo. Bruna, faça o próximo para mim. Esse é insolúvel. Porque os cloretos, eles são solúveis. Mas quando está ligado com prata, mercúrio e chumbo, eles ficam insolúveis. Então, esse seria insolúvel. Tá certo? Ô, Bruna, mais esse daqui. Na2CO3. Esse é solúvel. Por quê? Porque tá ligado no família 1A, Na. Então, você viu que não é tão complicado assim? Ele é solúvel porque o sódio é da família 1A. Tá certo? Ô, William, volta. Vem aqui comigo, William, por favor. Oi. CaCO3. Você acha que ele é um sal solúvel ou insolúvel? Ele é solúvel. Ele é solúvel? Sim. Você garante para mim que ele é solúvel? Sim, metal. Todos os carbonatos são solúveis. Bruna, você concorda com o William, Bruna? Não, porque tá ligado na família 2A. É verdade, esse Ó, sal, né? Esse daqui, É verdade. ô William, esse aqui seria um dos demais sais, ó, porque aqui não tem carbonato. Então ele estaria aqui, ó, Carbonato, né? os demais sais, todos eles são insolúveis. Eles só ficam solúveis se fosse um A e amônio. Nesse caso aqui, ele vai ser insolúvel porque o carbonato não está ligado nem com o metal da família 1A
nem com a família, nem é o amônio. Então ele vai ser um sal insolúvel. Beleza? Certo. Beleza. Esse daqui, então emenda aí, você está com o microfone aberto, William? Esse é o quê? Solúvel. Isso. Quando tem amônio, é solúvel, não precisa nem pensar. O último, Bruna. Os nitratos são solúveis. Isso. Mas ligado... Não. Nitrato não tem exceção. Ah, tá. Certo? Nitrato, clorato e acetato são sempre solúveis. Se você vir aqui, ó, o nitrato, não precisa nem olhar o que está ligado nele. Com certeza vai ser solúvel. Tá certo? Gente, então, nós terminamos sais. Eu vou enviar para você essa tela. Agora a gente vai falar dos conceitos modernos de ácido e base. Galera, são dois conceitos que a gente estuda, né? Além de arrênios, que a gente já acabou de estudar, são dois conceitos que a gente estuda chamados conceitos modernos, porque o de arrênios é muito antigo. Um deles é o conceito de Bronsted e Lowry, e o outro é o conceito de Lewis. Hoje eu falo o conceito de Bronsted e Lowry. Legal? No sábado eu falo o conceito de Lewis. Então hoje, Bronsted e Lowry, e no sabadão, não, sábado não, quinta, né? Quinta eu falo o conceito de Lewis. Deixa eu ver aqui que eu tenho primeiro aqui. Olha lá, Bronsted e Lowry. Tem aqui uma foto dos dois cientistas, né? Bronsted e Lowry, dois cientistas que criaram essa definição para ácido e base. Deixa eu chamar aqui. Peraí. Samantha. Oi. Você, por um acaso, lembra o que é um ácido de Bronsted e Lowry? Lembro, não. Não? Não. Deixa eu... Ariane, você lembra a Não, definição de ácido e base para Bronsted e Lowry? não lembro. Ariane, você já estudou isso ou não? Ai, eu acho que eu estudei o ano passado no cursinho, só que eu não lembro. É. Bruna, você lembra a definição de ácido e base para Bronsted e Lowry? Lembra? Ácido é quando o composto é capaz de doar um próton H+, E- e base é quando ele é capaz de receber? Exatamente. Olha lá, ó, ácido, gente, eu estou falando de ácido e base de Bronsted e Lowry, viu? É uma outra definição para ácido e base, certo? Para esses dois químicos aí, ácido é toda espécie que doa próton H+ em uma reação química. Se em uma reação química a substância doar H+, você diz que ela é um ácido de Bronsted e Lowry. Se ela receber, olha lá, ó, opa, se ela receber próton H+, ela vai ser uma base de Bronsted e Lowry. Essa é a definição que eles inventaram, tá ok? Ácido é quando doa H+, base é quando recebe H+. Gente, é muito tranquilo isso daqui. Vamos ver um exemplo. Ó, o HCl, quando reage com a água, ele produz H3 ou mais Cl menos. Um detalhezinho, o HCl em água, ele liberou como único tipo de próton o H+, que virou H3 ou mais. Então, o HCl é um ácido de arrênios. Só que agora eu estou discutindo um novo conceito, conceito de Bronsted e Lowry. Vamos dar uma olhadinha aqui. O HCl tinha um hidrogênio, certo? Esse hidrogênio saiu, porque o Cl ficou sozinho. Então, o HCl, ele perdeu, ele... Pessoal, a minha internet que caiu, viu? Não é problema de vocês aí, não. Foi a minha internet que caiu. Tá meio... Hoje tá meio... Não tá legal aqui. Deixa eu só buscar minha tela aqui, que mudou. Só um minutinho. Aqui, ó, tá aqui. Então, como eu estava falando para vocês, desculpa aí, viu, ter caído a aula. Como eu estava falando para você, quando a espécie ela perde H+, quando ela doa H+, ela vai ser classificada como ácido segundo Bronsted e Lowry. Se ela receber, ela vai ser uma base. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. O HCl tem só um hidrogênio ionizável, não é?
esse hidrogênio vai sair, porque o cloro vai ficar sozinho. Então, o HCl ele vai perder um H. Quem doa, quem perde, é um ácido de bronze de Lowry. Gente, dá uma olhadinha. Desculpa. Na água tem 2 hidrogênios, ó. 2. Quando essa reação ocorrer, eu vou formar o hidrônio que tem 3H+, ó. Tá vendo aqui? Então, a água, ela recebeu um H. Quem recebe H+, é uma base segundo o conceito de Bronsted e Lowry. E um detalhezinho. Para esse conceito aqui, eu posso analisar a volta, a reação inversa. Então, vamos pensar na reação inversa. O H3 ou mais, quando voltar, vai virar H2O. Então, o H3 ou mais, ele vai doar, ele vai perder um H. Quem perde, quem doa, é ácido. Tá bom? O Cl- está sozinho, ele vai receber um H e vai virar HCl. Então, o Cl- vai receber um H. Quem recebe H é uma base. Tá certo? Então, gente, só para fechar, ó. Numa reação química reversível, quem perde H+, quem doa H+, é um ácido de Bronsted e Lowry. Quem recebe H+, é uma base. E você pode analisar na reação direta e na reação inversa. Agora um detalhezinho. Ó, para esse conceito de Bronsted e Lowry aqui, olha para mim aqui, por favor. Ó. Sempre eu vou ter um ácido e uma base cuja única diferença é um hidrogênio. Por exemplo, ó, o HCl é o ácido, né? E o Cl- é uma base de Bronsted e Lowry. A única diferença entre eles é um H. Então, a gente diz que o HCl e o Cl- formam uma base conjugada. E aqui é a mesma coisa. Ó. A água aqui, nessa reação, é uma base de Bronsted e Lowry, e o H3 ou mais é um ácido. A única diferença entre eles é um hidrogênio, ó, um H. Então, a gente diz que eles formam um par conjugado. Gente, tá de boa ou não? Agora, deixa eu só fazer uma perguntinha para a Bruna novamente. Não sei se ela vai lembrar de um detalhezinho aqui. Bruna, Oi. eu não sei se você lembra, quando eu tenho uma reação química, o par conjugado, se um deles é forte, o outro é fraco. Lembra disso ou não? Não, não lembrava não. Por exemplo, ó, quais são os hidrácidos fortes na química? HBr, HI e tem mais um. HF moderado, HCl. Isso. Ó, são 3 hidrácidos fortes. O HCl, o HBr e o HI. Então, esse HCl aqui, ele é forte. Se ele é forte, nessa reação aqui, o Cl- vai ser uma base fraca. Então, sempre no par conjugado, se um é forte, o outro é fraco. E mais uma coisa, Bruna. Ó, do mesmo lado da reação, ou você tem 2 substâncias fortes, ou você tem 2 substâncias fracas. Por exemplo, ó, o HCl é forte. Então, aqui, nessa reação, a água também é forte. Dos dois lados, ou tem 2 coisas fortes ou 2 coisas fracas. O HCl é forte, a água também vai ser forte. Se o HCl é forte, a base conjugada dele é fraco. Certo, moçada? E se o Cl- é fraco, o H3 ou mais também vai ser fraco, porque do mesmo lado, os dois ou são fortes ou os dois são fracos. Do mesmo lado. Agora, analisando o par conjugado, se uma substância é forte, a conjugada é fraca e vice-versa. Tá legal, pessoal? Gente, eu agora deveria fazer mais um exemplo e falar de Lewis. Só que eles estão me avisando aqui que está acabando o tempo e vai cortar bem na nossa cara. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou, na quinta-feira, eu parto dessa tela aqui. Eu vou te dar mais exemplos, né? Eu vou te dar mais exemplos e vou falar
do conceito de Lewis. Só para fechar, acho que eu tenho mais 1 minuto e meio, mais ou menos aí. Só para fechar, deixa eu lembrar uma coisa para você. Ó, ácido diarrênios é toda substância que em solução aquosa ioniza-se, formando como único tipo de cátion H+, que depois vira H3 ou mais. Base diarrênios é toda substância que em solução aquosa dissocia-se, liberando como único tipo de ânion a hidroxila, o OH-. Agora, broncho de Lore mudou tudo. Ácido é toda substância que numa reação química dá H+. Base é toda substância química que numa reação química recebe H+. Joinha? Quinta-feira a gente fala mais sobre isso. Pessoal, uma semana abençoada para todos vocês. Fiquem com Deus. Na quinta-feira a gente se vê. Tá? Tchau, tchau. Passou rápido demais, hein? Beijo para vocês. Até quinta-feira da semana que vem. Um abraço, um abraço. Obrigado, obrigado também. Matheus, um abração para você também. Gente, William, um abraço. Beijo, viu? Eu vou colocar essas aulas aqui para você passar para o caderno. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus, viu? Samanta, obrigado. Rafaela, beijo, beijo.